Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Começa pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do Morning Show. Sim, aquela revista radiofônica matinal aqui pela... Até às 11h30, a gente segue junto aqui. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado neste bate-papo matinal. Eu aqui com meus camaradas, José Armando Vanucci. Fala, buenos dias, tudo bem? Bom dia, Zé. Fala, Paulinha. Bom dia, querida. Oi, bom dia. Fala, Ellen Brau. Buenas. Fala, professor Tonioli. Hello. Beleza? Beleza. Vamos lá, tem bastante coisa pra gente conversar nessa manhã e o programa engrena. Sexta-feira, aliás, todo mundo já acorda sem muito saber porquê, mas com um ânimo revigorado. Porque, afinal de contas, é sexta-feira, não é? A menos o que trabalha faz o plantão do final de semana, né? Quem não muda muita coisa. Vou ficar quieto. Por que, Zé Armando? Você tá de plantão, Zé Armando? Será Tô de isso, plantão. Zé Armando? Sábado e domingo, tamo lá. Pois é, né? Mas tem essa máxima, não tem? Sexta-feira é o dia da alegria, todo mundo disposto, porque o final de semana se escancara à nossa frente. E a segunda-feira, coitada da segunda-feira, odiada por muitos, né? Mas vamos lá, para os assuntos de hoje. Paulinha, como é que foi a receptividade aí do álbum Anti, de Rihanna? Foi bem recebido o disco? Você acha? O que você acha, Ed? Você acha que o pessoal baixou, já que era de graça, né? Ela na verdade, dizem liberou que geral. o Tidal, sei lá o quê, deu um probleminha aí de vazamento, né? E aí, por isso que ficou grátis. Será que foi isso? Não sei. Mas fato é que... Isso é sempre aquela conversinha, né? Que fala, vazou, então, vamos liberar. Mas lá no oficial, no canal oficial, foram 1 milhão de downloads em apenas 15 horas. O que, claro, tem sido bastante comemorado pela Rihanna e por todos os envolvidos aí no lançamento desse álbum. Aí vamos recapitular alguns outros lançamentos que a gente comentou aqui no Morning, né? A gente teve, lembra aquele CD da Beyoncé, que chamava Beyoncé? E que tinha várias músicas, vários vídeos, e que foi lançado também do dia pra noite e tal. Ali a gente teve bastante problema de download ilegal, viu, Edgar? Foram 250 mil pessoas baixando ilegalmente, pelo, na época, BitTorrent, e uma perda de quase 4 milhões de dólares pra Beyoncé. Então você vê que essa história também de você pôr pra pagar, aí vaza, aí a galera baixa, acaba que não reverte pro artista. E a gente teve o caso clássico do U2, do álbum enfiado para as pessoas que tinham o iTunes, o Songs of Innocence. Não, é que foi assim, foi para a nuvem de todos os usuários de iTunes. São os 500 milhões... Quem tinha configuração automática de download já... Sim, 500 milhões de usuários iTunes. Alguns com essa configuração automática de baixar as coisas da nuvem. O álbum foi enfiado para as pessoas, é isso. Muita gente ficou com ódio, tiveram que fazer tutorial para tirar o álbum da sua nuvem, porque você não queria ter aquele álbum do U2, mas de qualquer forma, na época, a Apple comemorou, foram 26 milhões de downloads do álbum inteiro, a gente não sabe se por vontade própria ou forçados, mas de qualquer forma, foi um número muito bom. E lá, na época, a Apple pagou 100 milhões de dólares pro U2 para ter os direitos aí do álbum em primeira mão. Então, enfim, essas estratégias de lançamento, a gente, como sempre fala aqui, ainda estão sendo estudadas. A Adele fez uma estratégia diferente, vendeu o álbum para quem quisesse comprar apenas e ganhou muita grana com isso. Claro que muita gente deve ter baixado ilegal, só tem streaming no Pandora, ainda não tem streaming em Spotify, essas outros, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, não é, Edgar? Mas Rihanna está feliz, está sorrindo. Mas já tem gente, Edgar, criticando o álbum, viu? Acredite. Todo esse tempo, querida, pra lançar o quê? Isso essas aí, musiquinhas ainda como em cover. antecipamos ontem, alegando ser um ponto de banda de garage band. Ellen, vamos falar dessa confusão, esse tumulto, essas agressões, na verdade, de taxistas em festa da revista Vogue em São Paulo. Quer dizer que continua a hostilidade em cima dos carrinhos pretos do Uber, é isso? Tiro, porrada e bomba, né? Como diria minha amiga Valesca. Mas o que aconteceu, na verdade, na noite passada é o seguinte, houve uma festa muito chique, né?
Chique VIP Fashion, aqui na Brigadeiro, num hotel aqui que fica em São Paulo, né, numa área nobre de São Paulo, que é o bairro dos Jardins, esse hotel Unique. E aí é o baile de carnaval da Vogue, onde só vão celebridades. Estavam lá Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Luísa Posse, enfim, várias celebrities nessa festa muito chique. E por causa das fantasias, muita gente acabou pegando Uber para ir para a festa. Bom, acontece o quê? Na Câmara de Porto Alegre, na Câmara de São Paulo, estou com a cabeça em casa. Na Câmara de São Paulo, há um vereador que defende os taxistas. E esse vereador sabia que ia ocorrer a festa, então resolveu convocar um grupo de taxistas para ir lá fazer um protesto. Mas esse protesto, na verdade, acabou com agressões a carros pretos que chegavam no local, sejam eles carros do Uber ou não, porque todo carro que era preto chegava lá e era agredido. Agressões à imprensa, que estava tentando cobrir essa manifestação, se é que dá para chamar isso aí de manifestação. Os taxistas tentaram fechar agressões a membros da CET, que é a companhia que controla aqui os transportes em São Paulo, que controla os carros aqui em São Paulo. A CET tentou impedir que os taxistas, eles queriam fechar ali essa rua Brigadeiro, que é uma rua movimentada, é uma rua importante aqui de São Paulo. E aí os taxistas tentaram agredir também os funcionários da CET que estavam tentando impedir o fechamento da rua. Ou seja, foi uma baixaria total, foi uma eles estavam hostilizando as pessoas que estavam lá, tudo por causa de um protesto aí para tentar impedir essa normatização do Uber na cidade de São Paulo. Acontece que em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad já disse que vai tentar sim regularizar, e ele falou uma coisa que ele disse, olha, é pior para os taxistas se eu não regularizar isso aí, porque regularizando a gente tem como fiscalizar. Agora, como fiscalizar uma nuvem, a gente não pode fiscalizar uma nuvem, né? Uhum. Então, esse grupo de taxistas, vale lembrar que não é toda a categoria que é assim, fez este episódio, mais um episódio lamentável na noite passada, então, de confusões, agressões. A gente não vê o sindicato falando contra isso, né? Tem um posicionamento oficial do sindicato dos taxistas. Contra esse tipo de baderna, né? É no mínimo desprovido de qualquer e eu também não vi ninguém. Essa estratégia dos caras de hostilizarem. Porque a gente sabe quem organizou, foi organizado por um parlamentar. Eu também não vi esse parlamentar vindo a público dizer, olha, eu sou contrário. Esse parlamentar foi contratado pelo Uber. Porque, gente, pro Uber isso só pode ser maravilhoso, né? Os taxistas irem lá e gente, não são é o que a gente falou, o melhor marketing do táxi, do Uber, tá sendo o táxi, né? Exatamente, qualquer tipo de violência deve ser rechaçado, deve ser coibido dentro da lei e tal. Agora, o que esses caras estão fazendo só queima o filme da classe dos taxistas que querem fazer o seu trabalho ali e bota não só a imprensa, mas a população inteira contra. Agredir imprensa, comprar briga com imprensa, táxis, né? Comprar briga com passageiros que estão lá, comprar briga com pessoas que estão tentando trabalhar assim como eles, né? Isso é uma burrice imensa. Aí hoje a gente tem uma reportagem na Folha de São Paulo de uma pessoa que tem deficiência visual que pediu um aplicativo de táxi, por um aplicativo um táxi, e ele se recusou a andar com o cão-guia dela, porque o cão-guia ia soltar pelos no estofado do táxi. Então, quer dizer, esse tipo de atitude acaba queimando realmente o filme dos taxistas e só dando bola para o Uber, levantando a bola do Uber, né? Ô Zé, vamos falar aí dessa preocupação das... Por que as emissoras estão preocupadas com os Jogos Olímpicos? Custo, né? Custo. Você tem que montar toda uma estrutura que é tudo cotado em dólar. A Globo é a que está mais adiantada, já tem lá o estúdio dela e tal, mas as emissoras só começaram a se estruturar agora, a separar as equipes e como vai ser a questão da exclusividade, assim, a Olimpíada é da Rede Globo. Quem tem os direitos dos próximos Jogos Olímpicos é a Globo. Ela comprou ali. Entretanto, como é realizado no Brasil, todas as emissoras podem comprar o direito também. E a Record, como era a antiga proprietária dos direitos, ainda tem os direitos aqui do Rio. A Globo sobrepõe, né? A Globo os Jogos Pan-Americanos foi a Record, não é? Foi a Record. Os próximos Jogos Pan-Americanos já com a Globo. A Globo comprou aí vários anos de várias edições dos Jogos Olímpicos. Sim. Mas o lance é o seguinte, a crise se acentuou demais e o projeto deles, tudo que tinha sido aprovado, como estrutura, estúdio externo, né, no Centro Olímpico, aquelas coisas todas, tudo isso começou a ser revisto.
né? E agora as emissoras já começam a colocar equipes para preparar material de suporte para manter a programação no ar, mas com um custo menor, né? Ou seja, né, você vai tentar vencer os 4 e tralalá do dólar, o que complica a operação de todo mundo lá no Rio de Janeiro. Agora vai ser uma guerra, porque os estrategistas das emissoras já viram que nesse ano só vai faturar cobertura de eleição e Jogos Olímpicos, que é o interesse do publicitário, é o interesse do anunciante de associar as suas marcas a uma cobertura de um grande evento e de um momento importante no país. Ô Tonholi, vamos falar dessa história da rejeição por parte da Índia e do Egito, né? Da internet de graça, na faixa oferecida pelo Facebook. Os caras falam, não queremos isso aí. Ed, você lembra quando o Zuckerberg encontrou a Dilma? Você vê que ele tá sempre de camiseta. E naquele dia, ele tava de terno e gravata e a Dilma tava de camiseta. Ou seja, ela usou a roupa dele e ele usou a roupa dela, terno e gravata. Bom, a questão é a seguinte... esse pacote que ele ofereceu para Dilma foi rejeitado pela Índia e pelo Egito. E a questão da Índia é muito grave, porque a Índia tem aí 130 milhões de pessoas no Facebook, só é vencida pelos Estados Unidos. E os caras falaram, a gente não quer esse conteúdo porque é porcaria pro nosso povo. Então, os maiores jornais do mundo estão estampando esse não que eles disseram pro Facebook. E como a Paulinha acabou de falar na questão do YouTube, que ganhou 100 milhões de dólares da Apple e invadiu todos os nossos celulares com um disco que a gente não queria, eu acho que o povo em geral, no mundo todo, começa a ver que não há almoço de graça e tudo que vem de grátis, as pessoas começam a desconfiar. Então o que está acontecendo? As pessoas dizerem não a um serviço de internet do Facebook está conectado a uma série de coisas, como por exemplo, você não quer as suas preferências sendo compartilhadas e talvez a única pessoa que critique muito isso é um ex-funcionário da Microsoft, chama Jaron Lanier. Ele chama o Facebook de maoísmo digital. Ele fala, isso não é de graça. Os caras estão pegando todas as suas preferências, fazendo um banco de dados que vai cruzar com isso, com aquilo e com aquilo. Então, na verdade, o maoísmo digital você está colaborando para que alguém fique rico usando seus dados pessoais. E isso que pautou a Índia e o Egito para que não topassem. Mas aí também, professor, não tem a questão da cultura milenar, de tradições milenares desses países, que vem ali talvez uma ameaça com a chegada do que é conhecido hoje como a ferramenta máxima da globalização? Sim, até porque, como dizem os críticos aí, o Facebook, os demais aplicativos, eles dão a ideia pra gente de que o máximo da vida é o agora. É o agora. O que vale é agora. Acesso a tudo. Não vale planos para o futuro, não vale lembrar o passado. Agora. Então, nessa ditadura do agora, essas culturas mais milenares falam, a gente quer cultivar um pouco o passado, a gente quer planejar um pouco o futuro. E os maiores críticos dizem, eis porque as pessoas estão indo ver um show, vocês estão vendo isso o tempo todo, o cara se preocupa mais em fotografar e colocar no Facebook que ele tá no show, do que curtir o show. Verdade. Então, eles chamam isso de a angústia do agora, e por isso que se põe contra o Facebook, porque é uma torrente, né, que tá puxando a gente. Só serve o agora. E isso, sem dúvida, dá uma angústia dos diabos. Mas olha, é um paradoxo terrível, porque olha que coisa infernal essa. O cara que tá fazendo isso aí que você deu como exemplo no show, ele não tá no agora, ele tá numa coisa virtual, porque ele tá deixando de curtir a emoção ali da presença física de um cara que tá ali cantando uma música que ele gosta, apresentando um trabalho que ele tem prazer em ouvir, pra ficar preocupado em gravar um negócio que ele nunca vai ver depois. E depois mostrar pros amigos que ele nunca vai ver depois. Os amigos vão achar chato ter que ver aquilo, né, gente? Só um alerta, fica um alerta pra você. Você faz aquela viagem, tira 367 fotos, faz filmes de 40 minutos e obriga as pessoas num jantar na sua casa a verem isso reproduzido. Gente, é um saco, ninguém quer ver. Ninguém se interessa além de você. Os shows então não faça. Os shows estão definidos assim: começo, e meio e fim. Olha, começo e meio e fim. Olha, show bom mesmo era nessa época. Olha o que o saudosista falando, né? O Porto tem muitas chances. Será?
Tonho Oliveira, por favor, Vamos colocar aqui o nosso postulado. Todo mundo merece uma terceira chance. Vamos pegar o presidente Lula. Ele teve uma chance à presidência, teve a segunda e agora está tentando a chance triplex. Esse sujeito aí da delação contra o Dirceu falou que era Fernando Moura, que tinha conhecimento, depois não tinha mais conhecimento. Agora volta atrás, fala que tinha conhecimento, sim senhor. E aí? E quer só a chance triplex também. Pediu chance pro Moro, ele pediu uma chance pro juiz Moro. Paula, qual que é o nosso postulado aqui, então, da chance triplex? O que nós vamos construir? Qual seria a terceira chance que você queria ter a respeito do quê? Do quê? E aí? E aí? Você daria uma terceira chance pra alguém? Pra alguma coisa? A Paula lembrou muito bem da Elizabeth Taylor querendo a terceira chance com o Richard Burton, mas não teve, só teve duas. Foram duas Negou. chances, hein? Negou. Será que merece uma terceira? Hein, Zé Triplex. Armando? Você tá falando de O atores... Vin Diesel vai fazer Vin o Diesel. Triple X, inclusive o filme, a terceira parte. É filmado no Foi Guarujá? confirmada. É no Guarujá que é a locação? Parece, não sei, será? Você falou de atores Hollywood, eu lembrei do John Travolta. John Travolta, né? Muitas chances. Emblemático ator dos embalos de sábado à noite, dançarino mor das pistas das discotecas. Aí depois teve a segunda chance com o quê? Que o Bill, né? O Pulp Fiction. Pulp Fiction antes do Tarantino. E agora talvez esteja em busca de uma terceira chance. Tá procurando uma Mas terceira todo mundo chance? só lembra da primeira chance dele, viu? Não, Todo teve mundo aquela só outra lembra do com a... primeiro Como filme. assim? pô. Pulp Fiction foi muito, Pulp foi uma Fiction. boa chance de... Mas E vai teve colocar aquela as com a pessoas Mariah só lembram da Medeiros, que o Tarantino foi produtor executivo, chama Eles Matam, Nós Limpamos, que eles limpam cenas de crime. É bem obscuro o filme, mas bem interessante. Limpar cenas de crime é uma coisa bem atual aqui no Brasil. Eu acho bem interessante. Tem muito político aí que já deveria ter sido saído fora da política brasileira, que tá tendo muito mais do que 3 chances, na verdade. Pegue aí os presidentes dos senados e outros. Então nós teremos isso, Paulo, um momento isso, é a triplex. terceira chance. Sylvester Stallone foi o quê? Foi Rambo, foi Rock, agora é Rock de novo, na terceira chance vai ganhar o Oscar. E assim vai. E assim vai. Terceira chance, gente. Você precisa de uma terceira Tem chance? gente que E não assim merece. vai, Dá Viber. uma E terceira assim chance? Viber. Assim Viber que Viber. Tem gente que não 56. merece. Não? Ponto. 56.009, 1.009. Zé Armando, não fala assim. Zé Amanda, você daria uma terceira chance pro filme da Record que passou no Eu cinema? não sei nem se eu dei a segunda chance. Eu fui lá assistir na pré-estreia. Não sei. Olha, a gente sei. fica meio de idiota nesse meio aí, nessa profusão de defesas e óticas favoráveis, dependendo do olhar, né? Porque você vê um falando lá, olha, sessão com ingressos esgotados, que só tinha encosto na sala, como disse o nosso amigo Thiago Muniz. Só encosto das cadeiras na sala, porque tava vazia a sala, mas os bilhetes estavam esgotados. Aí você vê a reportagem da emissora detentora dos direitos do filme, olha. Dizendo que tá bombando. Salas Mostrar fotos lotadas. bombando. Ô, Zé Armando, você negaria pra o filme? tudo, Você pra negaria tudo. o filme por 3 vezes como Pedro a Cristo? Pode ser. Vai, conta pra gente aí. Pra tudo, Edgar, pra tudo existe um ângulo. Eu tô aqui, ó, pra quem tá no rádio, pra quem tá nos aplicativos, eu tô com um copinho aqui. Você vê o copinho de um lado, eu vejo do outro. Ponto. O que aconteceu no noticiário de ontem foi isso. A Record viu por um lado, a Folha de São Paulo viu pelo outro. A Folha de São Paulo foi nas primeiras sessões, as mais complicadas, que estavam lotadas. Realmente não existia ingresso lá. Só que na hora que você entra na sala, sobravam poltronas. O que é isso? O que é, Zé Armando? A Igreja Universal comprou todos os ingressos. Né? Os pastores foram comprando, os grupos foram comprando, e muitas vezes o que Mas acontece? aqui você você vai lá, esse bilhete compra... servia pra quê? Pra, tipo, uma barganha ali com fiel? Como é que é? Eu te dou o ingresso, você vai... Não, eles compraram eu vi nas para fazer o entrevistas volume. que tem pastores que compraram e distribuíram. E eu vi que tem alguns que venderam por um preço Pela amigo. metade do preço, pela metade do preço. Mas o fato é o seguinte, que até quem comprou pela metade do preço, muitas vezes comprou para ajudar, e não necessariamente foi. Com medo das 7 pragas do Egito, alguma coisa Pode assim? ser. Pagou o dízimo, mas não quis absorver a Mas cultura. o fato é uma estratégia de marketing ali que eles usaram, vamos lotar as salas e nem sempre as pessoas vão. Bom, fala pra É gente melhor aí. deixar na bilheteria. às vezes. Vai, por que você gostaria de ter uma terceira chance? Ou conta uma história relacionada a esse assunto. Tem o sorteio da caneca e da camiseta do Morning Show ao final do programa. Agora 10h24. Opa! Horário de Brasília.
Vamos lá, repetindo aí o Viber para as pessoas interagirem com a gente, Paulinha. O que eles têm que fazer hoje? Olha, para concorrer ao nosso kit. chance. A canequinha e a camiseta estão te esperando aqui. É mensagem de voz pro Viber 56.009.009. Você precisa de uma terceira chance? Você quer dar uma terceira chance pra alguém? Tem um monte de gente já falando aqui no Twitter. A Luíse, por exemplo. Gente, tá difícil de ter a segunda chance com esse mundo de pessoas intolerantes. Imagina a terceira, doce Gente, ilusão. eles estão muito desiludidos no Twitter. Eu achei as E pessoas tem muito gente que não desiludidas. quer dar. Tipo, Neto Carvalho diz, eu não dou nem segunda chance, quanto mais a terceira chance. Lembremos que é uma Que homenagem ao severo. triplex, Há uma né? máxima militar, exato. há uma Hashtag máxima triplex. militar que diz o seguinte: a tolerância é a véspera da bagunça, né? Ou seja, se você dá uma segunda chance, quer dizer que a coisa pode realmente degringolar. Mas, gente, isso é tão militar, não? Nossa senhora. Não sejam assim, abram seus corações, deem uma terceira chance a alguém. Ó, Guilherme Guimarães diz, enquanto existir amor, existirão chances. Tá vendo, Edgar? Olha só. Muitas chances. Tá certo, ó, daqui a pouco a gente segue aqui na nossa conversa, agora 10h30, horário de Brasília. No Morning Show a gente conversa com esse grande, dos maiores atores brasileiros, completa 60 anos de carreira, tá em cartaz com uma peça no Rio de Janeiro em que vive um patriarca de uma família de lutadores de MMA. A gente conversa agora com o ator Estênio Garcia. Bom dia, Estênio. Bom dia, Edgar. Um prazer estar falando com você, teus ouvintes. Nossa, o prazer é nosso ouvir você comentar um pouco nesses breves minutos aqui. Com o maior prazer. Sobre a tua vida, sobre esses 60 anos de carreira. 60 anos de carreira, a gente quando- está comemorando com esse espetáculo. Quando você olha para trás, Estênio, o que você vê nessa estrada aí percorrida? Todas as dificuldades que a gente passou na carreira de ator, que não é uma carreira fácil, né? Com o mercado de trabalho reduzido, de repente televisões que faliram e que deixaram salários atrasados em momentos difíceis da tua vida, e as vitórias também, os personagens, os prêmios, toda a conquista também a gente dá uma retrospectiva nesses 60 anos, né? Eu sei que personagem é meio como filho, assim, né? Mas eu vou ter que cometer essa sacanagemzinha com você, Estênio, e perguntar quem é o favorito? Qual o personagem nesse percorrer todo aí de 60 anos trabalhando nessa área que você destacaria? Você podia, por favor, repetir? Porque eu estou com uma dificuldadezinha para ouvir aqui. Eu gostaria que você, se fosse possível, obviamente, eu disse que personagem é como filho, né? Para escolher um favorito é difícil, mas nesses 60 anos você já interpretou vários personagens. Tem um aí que você destacaria? Olha, eu acho que o Aleijadinho de Poema Barroco foi um trabalho muito completo que eu fiz. O Que Rei Sou Eu, com o Corcoran, que eu tive que aprender acrobacia de solo, O Dono do Mundo, são vários, mas tem aqueles que a gente tem um certo carinho especial com eles, né? Em teatro eu tive vários também, como o Cemitério de Automóveis, o Perguinte, As Fúrias, direções assim de Flávio Rangel, de Antunes Filho, Abujanra. Quer dizer, são momentos da carreira que a gente viveu nesses 60 anos, né? Agora, o Estênio, é o Zé Armando. O Bino, você falou, tá, o Bino, pelo menos é o que, da minha geração que acompanhou ali a primeira temporada, né, do Carga Pesada. Carga Pesada. É um personagem marcante, né? Foi. Porque aí a gente contou a história de que a gente chamava de heróis brasileiros, que é essa gente que percorre estradas terríveis, né, com todos os riscos de vida que ele tem, transportando o alimento e a roupa do brasileiro para toda parte nesse país imenso territorialmente. Então a gente chamava de o grande herói brasileiro, o caminhoneiro. E durante 5 anos, praticamente, eu e o Fagundes participávamos de todo o processo de produção e a relação com esses caminhoneiros. Então a gente tem uma lembrança muito presente de tudo isso que a gente teve, de atendimentos deles, reivindicações que eles faziam, tudo, e a gente
fazia na medida do possível, conquistamos bastante coisas para eles, né? Mestre, tem uma pergunta justamente que você está falando, que num momento desses 5 anos vocês acabaram se alinhando, nivelaram os destinos com a categoria dos caminhoneiros. A gente tem aqui, na cultura mundial, a associação dos caminhoneiros, uma coisa meio, desculpa o pleonasmo, carga pesada, né? A gente lembrar aquele papel que o Jack Nicholson fez, o Hoffa, que é o cara que comandava os caminhoneiros da máfia, os Teamsters, que queriam derrubar o Kennedy. Você tem aqui, por exemplo, outubro de 72, teve uma greve dos caminhoneiros no Chile, que os caras falam que ela que derrubou Salvador Allende, e de repente você teve há pouco tempo uma greve de caminhoneiros no Brasil, em que os caras falavam, caminhoneiro é da direita que quer acabar com a democracia. O que é o caminhoneiro, Stênio? A verdade é que a gente organizou um pouco a classe, que quando nós começamos a fazer o carga pesada, eles não tinham nem sindicato, né? Hoje em dia eles são organizadíssimos. E eu acho que coube muito ao nosso programa essa estrutura de ordem que eles acabaram estabelecendo no trabalho deles. E isso tudo foi vitória do carga pesada, né? E acho que até a greve que a gente às vezes reclama é importante para eles, que são reivindicações que eles fazem hoje mais organizadas, né? Stênio? Não é que eu desculpe a greve em si, mas eu acho que se eles reivindicam algumas coisas, eles devem ser atendidos. Stênio, você lembrou bem que o Pedro e o Bino se tornaram exemplos de heróis, e o brasileiro gosta muito de ver esse cidadão honesto, trabalhador, esse herói. Exatamente. Hoje em dia, a gente também fala muito de uma certa crise na dramaturgia e tudo mais. Você acha que faltam heróis como este, que o brasileiro quer se identificar na dramaturgia, nos dias de hoje, no meio da dificuldade? Quer ser identificado, né? Quer surgir na cultura brasileira através de personagens, né? E a gente, como ator, a gente tem facilidade no próprio trabalho de repente, identificar para eles essas figuras, que é o homem brasileiro. Principalmente o ator que se especializou num trabalho do homem brasileiro, como o caso de vários atores, mas a gente procura sempre buscar a origem do homem brasileiro e mostrar para o Brasil essa importância que ele tem, né? E no nosso cenário hoje, Stênio, o que o Pedro diria que é uma cilada, Bino? Eu acho que era uma coisa, quase que um refrão que era repetido várias vezes. O Pedro, que era o personagem mais alegre, mais brincalhão, era o solteiro da história, né? Ele tinha sempre uma visão mais engraçada das situações. A gente só, Pino, olha a cilada que vem aí. Às vezes era uma garota na estrada, né? Mas a gente teve vários momentos de várias coisas que eram a identificação desses personagens e que eu e o Fagundes sabíamos perfeitamente sobre a cultura deles, né? Ô Stênio, numa carreira tão longa quanto a sua, o ator escolhe o autor? Ou você gosta dessa diversidade, de uma hora fazer uma novela da Glória Pérez, outra hora do Silvio de Abreu, outra hora do Aguinaldo, ou há um autor preferido para o ator? Olha, eu gosto muito de trabalhar com a Glória, gosto de Gilberto Braga, o autor sempre te traz personagens. Eu tenho lembranças assim de personagens maravilhosos de vários autores, mas o Silvio de Abreu, mas um personagem que eu ainda não, um autor que eu ainda não trabalhei, que eu tenho muita vontade de trabalhar, é o João Manuel Carneiro, porque eu gosto da dramaturgia dele e eu tenho certeza de que com essa preocupação que eu tenho do homem brasileiro, ele vai saber trabalhar comigo. Stênio, nessa peça que você está fazendo, você vive o patriarca de uma família de lutadores. Como é que chegou o interesse de interpretar esse papel? Como é que isso chegou em você? Olha, eu busquei muito, até estive falando isso com a Kira, né? A Kira Grace, que eu tive uma entrevista com ela outro dia no Combate, e eu procurei muito a família Grace, porque é uma família que viveu da luta
e que implantou quase que mundialmente essa nova maneira de ver a arte marcial, né? Que é reunindo todas as técnicas numa só luta. E o Hélio Gracie, tanto o Hélio quanto o Carlos Gracie, através da biografia deles, me deram muito material para estudo. Ô Stênio, certamente a escolha foi baseada no teu talento dramático, no teu talento como ator, mas também nesse corpo espartano que você ostenta aí e que ficou muito público com a história das notícias lá, né, dos nudes, a namorada, uma coisa tua. Que experiência você tirou desse episódio aí, em que você teve ali, foi exposto, né, pro Brasil todo e pro mundo inteiro? Olha, a gente sempre procura tirar alguma coisa positiva a respeito. Foi de repente decidir pegar como bandeira e usar a delegacia que existe hoje para busca e apreensão desses indivíduos que invadem a tua liberdade. E como eu soube de casos assim de crianças que são invadidas e são marginalizadas ou pela própria família ou socialmente, e que chegam a suicídios, meninas assim, que vários casos, né? Então eu resolvi pegar como bandeira isso e correr atrás desses elementos que utilizam o anonimato para invadir a tua privacidade, né? E chegaram em algumas pessoas, Stênio? O que Olha, foi estão feito atrás, né? Então a delegacia continua investigando, não é fácil pegar, mas eu acredito que eles vão pegar como chegaram a pegar o da Carolina Dickmann, do Murilo Rosa, todos esses que invadiram, eles hoje, a delegacia é muito bem organizada em São Cristóvão, eu estive lá, eu confio de que eles devem chegar a um resultado, sim. Tem advogados trabalhando para mim, inclusive. Agora, Stênio, você fez uma participação aí no Totalmente Demais Foi, justamente como homenagem ao caminhoneiro, que era o Bino, no caso, que dava carona lá para Mariana, né? E tem mais alguma novela engatilhada agora para Olha, no momento não, eu quero fazer explorar bem essa peça que está com interesse muito grande do público, né? Que é O Último Lutador. Vamos ver até quando vai isso, e eu estou lá, na Globo à disposição. Quando eles escalam, a gente vai e faz, né? Olha aí, mestre, uma honra falar com você. Então, olha, Stênio Garcia em cartaz com a peça, me corrija se eu estiver errado, hein, Stênio? O Último Lutador no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, até o dia 7 de fevereiro, é isso? Até o dia 14 de março. Até 14 de março, então, olha aí. Ótimo, até 14 de março, a peça O Último Lutador, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, sempre sexta, sábado e domingo, às 21 horas e domingo, às 20 horas. É isso, Stênio? Um elenco maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é a primeira vez que a gente fala em teatro sobre a luta marcial, né? E vocês viajam com essa peça? Devem viajar ao Brasil? Tem muita gente nos ouvindo no Brasil e no mundo que gostariam de te ver. A gente está aqui no Rio. Sim. Nós vamos ficar aqui, ver até o final da temporada. Aí a produção aqui deve saber sobre isso. Stênio, obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Obrigado você, um grande abraço, viu? Um abraço. Obrigado aí pela divulgação. Obrigado você por falar conosco, uma honra aqui. Stênio Garcia conversando com a gente no Morning Show, muito bacana, a gente fica, né, conversar com o ícone da teledramaturgia, das artes dramáticas. É esse cara querido que fala abertamente de tudo, né? E você vê tanto, cara, com o perdão da palavra, tanto bostinha aí, né? Dando uma de estrelinha e não conversando, e recusando, e vindo, inclusive aqui, né? E não entendendo sendo a proposta cínico, do programa, né? Usando aí de subterfúgios ali pra mandar mensagenzinhas nas mídias sociais. E quando você Acha que é o programa uma cilada, Bino? Uma cilada, Bino. Que você vê um cara íntegro, né? Da proporção e da magnitude de Stênio Garcia falando aqui com a gente. Essa geração do Stênio, de muitos outros atores, aí, de uma Fernanda Montenegro, eles são pioneiros de tudo isso, né? Eles levaram o teatro para a televisão não era nada ali, eles começaram a criar essas coisas e fizeram pelo ofício, pelo trabalho, não pensando. Ele falou aqui um negócio que é uma coisa que acontecia muito nas TVs. As emissoras não pagavam em dia o salário, Juliano.
Tupi, a TV Paulista. É uma bagunça. As emissoras, era uma bagunça, não pagava, não tinha controle, o ator ali ia no sacrifício. O final, os 2 últimos anos da Tupi, os artistas colocavam as novelas sem receber nada, eles se ajudavam, faziam vaquinha ali, faziam eventos para tentar conseguir o dinheiro pro funcionário comer, né? Mas dava todo mundo ali. Eles trabalhavam não pelo brilho do holofote, mas pelo ofício de ser ator. Na época que vaquinha era uma coisa honesta, né? Depois o Zé Dirceu, você vê que virou, né? Vamos lá, ó, 10h48, horário de Brasília, vamos em frente. Repórter mais fanfarrão do rádio brasileiro, ele diretamente do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Ele tá no meio, né? Você sabe que onde tem uma festinha, um sambinha, uma biritinha, o jogador de futebol, ele tá lá e sabe de tudo. E conta pra gente essa história aí, que tem uma escola lá do Rio que garantiu Neymar em desfile. O cara vai estar... Será que vai estar andando na avenida também, mesmo pisando no chão? Ô Viga, bom dia. Fala, Sangue, beleza? Beleza, e você? Tranquilo? Doeu o ouvido aí, né? Mas é pra acordar. Escuta, eu tô entre as cigarras aqui, eu tô num evento na Ilha do Fundão, rapaz. Tô vendo as formiguinhas trabalhando e as cigarras cantando. Não vai dar certo, né, meu cara de gato? Mas enfim, você conhece o conto, né? Depois eu falo, tá vendo? Esse é o conto de mentira que a gente conta pras crianças. No final da história real, a cigarra foi pra Hollywood, ficou super famosa, virou celebridade, criou uma conta no Instagram e a pobre da formiguinha, meu amor, continua lá, trabalhando. Trampando. Eu não conheço essa história, não. Enfim, o Bin Laden continua sendo enganado. Meus amigos... Tá chegando o carnaval, o bicho vai pegar nesse final de semana, mais de 1 milhão nas ruas do Rio de Janeiro, 130 blocos, os gigantes desfilando pela cidade. É só um aquecimento, porque vem no outro final de semana, quando começa a folia de Momo. Na véspera, o prefeito entrega a chave lá pro Rei Momo, as passistas começam a sambar e fica todo mundo... vivendo o verão, o calor do Rio de Janeiro com menos roupa, meu caro de show e ouvinte desse Morning. O fato é que a Acadêmicos do Grande Rio esse ano vai falar sobre a cidade de Santos, aí de São Paulo, litoral de São Paulo. É aquele enredo jabá, né, patrocinado. E por falar em Santos, ou ao falar de Santos, é claro, não tem como não falar do Santos Futebol Clube, não tem como não citar, olha esse garras aí trabalhando, o Pelé, e o Neymar, é claro, o craque brasileiro que está sendo disputado por Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid. Garantem os diretores da agremiação. Neymar vai estar no Carnaval do Rio de Janeiro, vai conseguir um salvo-conduto, lá uma anuência do Barcelona, no seu atual time, para desfilar na Marquês de Sapucaí. Vai ser um dos destaques. Ele disse que vem com um topete novo, viu, meu cara de gato? Vem com aquele moicano bonito, bacana, que parece uma quilha, parece uma coisa de tubarão e descolorida. Lourinha, meu cara de gato. A gente não sabe se o Neymar vem como jogador do Barcelona, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Manchester United. Esse aí tá com um boi na sombra. Ele é do tipo, meu cara de gato, se botar a máscara do Cerveró, vai se dar bem. Se botar a máscara do Cunha, vai pegar geral. Se botar a máscara de qualquer um, esse vai passar o rodo, como diz o pessoal lá do Sul, né, Jane? Tá soltinho no palito. Falou, Viga. Louco, perigoso, rapaz. Safadão. Ele tava falando com a Giane comigo, mas enfim. A Giane é a nossa produtora. Gente, a gente precisa revelar uma coisa. A gente descobriu que quando chegou aqui no Sudeste, loira no Sudeste é tudo igual. Então todo mundo tem o mesmo nome, todo mundo é igual. Não, matéria assim. De cabelo, na boa. Não dá pra confiar muito em jogador de futebol brasileiro, né? Nossa! Lembre-se, o Wagner Love, ele não tinha o aplique, era um aplicativo. Lembre-se o Cascão do Ronaldo. E o Richarlison, quando voltou da Europa. Brincadeira, né? Quem que tem estilo do cabelo no futebol? Paula, você que é uma adepta do esporte. David Beckham. Ah, bom, o eterno. O maravilhoso. E não, vamos ficar aqui nos latinos, vai. Eu não conheço muito. Eu só gosto do Pato, por motivos óbvios, que qualquer mulher não cega vai me entender. Os argentinos? Não.
gosto Uruguaio, do Pato e do uruguaios. Beckham. Se resume a isso o futebol pra mim. Ah, Alguém, por Soares, favor, ok. no Twitter, podem mandar fotos, caso eu queira aumentar meu repertório, eu agradeço. Obrigada. A seleção espanhola é uma seleção interessante e a italiana também. Você vai encontrar exemplares mais interessantes, Paulinhas. Vamos com o Ulisses agora, acionando Londres. O Ulisses Neto conversa com a Eu gente. mostrei a foto aqui Sério, do Adriano Eu passei. pra Paula. Ela passou. Vamos lá, a pesquisa revela que o último verão foi o mais quente na Europa em 2000 anos. Lá é tudo milenar, onde né? Ô, Ulisses, quer dizer então que deu pra pôr uma sunga aí e tomar um sol Deu. no parque? Até parece, viu? Eu vou aproveitar, vou ver se... Eu tava ouvindo o Viga aí, vou ver se eu consigo uma carona nesse avião do Neymar. Eu sou de Santos também, de repente ele me dá Olha aí. uma força, né? Pra passar o carnaval aí. Mas aí no verão, quentão aí, o que a galera faz? Vai pro quê? Vai pro parque, né? Topless, Vai pro parque, Topless. exatamente. Em inglês Vai é todo mundo igual pelado. lagartixa, não precisa nem estar calor. Se sair um solzinho, já vai todo mundo pra grama e deita sem roupa na grama. Levanta aquela canela branca pra tomar um sol, né? A calça, né? Até porque não tem coisa mais horrorosa do que praia na Inglaterra, né? Praia de pedra. Praia que não tem areia, pra mim, na minha concepção, não dá pra chamar de praia, mas eles dizem que é praia aqui, né? E aí, quer dizer, o mais quente em 2000 anos, Ulisses? Então, a história é a seguinte, os últimos 30 anos foram os mais quentes da Europa, nos últimos 2000 anos, então, o que acontece é o seguinte, antes que alguém faça aí a pertinente pergunta, né, sobre como eles sabem disso, como conseguem analisar a temperatura tão longe assim, já que não existia termômetro quando Jesus Cristo nasceu, os pesquisadores, eles analisam os troncos de árvores milenares. A árvore mais antiga da Inglaterra, por exemplo, tem 5.000 anos, ou acredita-se que ela tenha 5.000 anos de idade, e como vocês sabem, essas árvores, elas guardam informações preciosíssimas, né? Então, segundo esse estudo, a temperatura média na Europa subiu 1,3 graus Celsius entre 1986 e 2015. Também neste mesmo período cresceram os números de ondas de calor no continente, quando dá aquela uma semana de calor extremo, 2 semanas de calor extremo, e essas ondas elas deixaram milhares de idosos mortos, principalmente em 2003 aqui na Europa. E o que talvez tenha como ponto principal nesse estudo é que é o seguinte, esse estudo, aliás, teve 45 pesquisadores de 13 países diferentes, é que a variação da temperatura nos últimos 30 anos ela não segue os parâmetros das variações naturais, ou seja, é mais um indício fortíssimo de que as mudanças climáticas, o aquecimento global, né, que a gente está experimentando hoje, tenha sido causado mesmo, esteja sendo causado pela intervenção humana, pelo menos em parte, Edgar. Legal, Ulisses, obrigado pelas informações, viu? Ótima sexta-feira pra você. Já tem programa pro final de semana? Eu comecei hoje o Morning Show falando da sexta-feira, que todo mundo fica animado, já pensando no que vai fazer no final de semana. E aí, qual é a programação londrina? A programação londrina é ficar em casa porque eu saí ontem e já gastei muito, viu, Edgar? Fui inventar de ir num restaurante legal aqui, já passei da conta, vou ter que ficar em casa pra equilibrar. Qual é o ticket médio? Do lar. Qual que é o ticket médio de um restaurante em Londres? Em tempos de crise, em tempo varia, né? de Varia real com o que você desvalorizado. quer comer. Ontem eu fui num restaurante que é considerado um dos melhores aqui mesmo, chama Sartoria, fica na Savile Row, que é a rua dos alfaiates, lá em Mayfair. E aí a brincadeira foi, cara, deu mais ou menos umas 200 libras. Mas dá pra você gastar menos, 100 libras o casal, assim, é o Tchau, ticket médio. Ulisses, antes não quero mais falar com você. Peraí, 200 libras dá o quê? Uma mila? 800 reais. Sei. Uma milha? Não queremos mais falar. É 1.200 em real. Mas só que não dá pra fazer essa comparação também, né? Tá Cara, ganhando vai, bem, depois que ele Ulisses, humilhou a meu. gente, tira aí, vai. Aperta o botão. Gente, Tira, como diria a Hebe, quem converte não se diverte, né? Não Olha, tem- vamos cobrar quando a gente for visitar o Ulisses lá. em Bom Londres, final de semana, já Ulisses. sabemos onde a gente vai Depois jantar. Falou, Ulisses. Valeu, até mais, Edgar. Um abraço. Você não saiu de fino, né? Vamos lá, pergunta do Viber pra você. Pra quem você daria mais uma chance? A terceira chance. Daria a terceira Hã? chance pra Hã? alguém? Você precisa de uma terceira chance? Ligue pra gente, mande mensagem de voz. 56 1009 1009. Será que o pessoal tá dando chance? Tem aqui, vamos ouvir algumas? As pessoas estão mandando sonoras para o nosso Viber e concorrem ao kit do Morning com a nossa caneca e a camiseta. Vamos ver o Napoleão agora. Bom dia, pessoal da Jovem Pan. Meu nome é Napoleão, aqui de Juazeiro do Norte, Ceará. A terceira chance, eu acho que era pro eleitor brasileiro, pra gente, pra ter um terceiro turno, pra ver se a gente vota direito agora, que esses dois aí que teve não deu certo, não. Valeu, um bom dia a todos. Napoleão não teve chance, né? Contra o inverno russo, não teve? Não. Foi a natureza dizimado, não né? perdoa, é isso.
Dizimaram, pagou o dízimo. Ninguém tem chance contra o inverno russo, nem Napoleão, nem os alemães. Ninguém tem chance no inverno russo, gente. Vamos ouvir mais aqui. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui quem fala é o Edmilson de Lusiana, Goiás. E a terceira chance que eu gostaria de dar, é a terceira chance que eu vou dar pra vocês. Porque é a terceira vez que eu tento ganhar um kit do Morning Show e não ganho. Então essa é a minha terceira tentativa de ganhar um kit de vocês. Falou. Espertinho. Merece, tá? Tá merecendo. Você pediu uma terceira chance, ele pediu a dele. Tá merecendo. Tá no Então vamos direito lá. dele. Ó, você pode continuar mandando sonoras pra gente, tá bom? Pra concorrer aqui com o Napoleão e o Edmilson, os ouvintes que a gente acabou de ouvir aqui, mandando aí pra quem eles, né, dariam a terceira chance. Ou não também, você pode dizer pra quem você não daria jamais mais uma chance. 56 1009, agora 11:01, horário de Brasília. Viaje com quem está sempre ao seu lado. Viaje bem, viaje tranquilo, viaje com a CVC, sempre com você. Jovem Pan Morning Show. Última chance, já que a gente tá falando em chances aqui no programa hoje. Você tem uma chance ainda com a CVC. Aproveite o carnaval de ofertas CVC com roteiros imperdíveis para quem quer o agito. Se você quer aquela muvuca carnavalesca nos pontos pitorescos do Brasil ou aquele sossego, quer fugir, é ir pro meio do mato, da floresta, pra uma praia deserta. Também tem vários destinos. São ofertas nacionais e internacionais e de cruzeiros para você curtir o melhor do carnaval. Tudo em até 10 vezes, sem juros e sem entrada. Aproveite também as ofertas exclusivas em passagens aéreas, diárias de hotéis e resorts e garanta já sua viagem. Carnaval de ofertas CVC. Corra, que é por tempo limitado. Vá até uma loja CVC, acesse cvc.com.br ou consulte o seu agente de viagens, porque a CVC tá sempre com você. Girando aqui as notícias com você, Ellen Brau, agora. Eu quero saber, depois dessa polêmica aí sobre a ausência dos negros, né, como indicados para o Oscar, que acontece em Hollywood, tem um ator branco aí para viver, o Michael Jackson, quer dizer, para pôr mais lenha ainda nessa fogueira, porque pelo que se sabe, Michael não aprovaria essa ideia, né? Bom, não sei se ele não aprovaria a ideia, mas eu acho que ele vai... Embora, como disse o mestre Gilberto Gil, ele, além de branco, ficou triste, né? Pois é, o que acontece? Todo mundo está acompanhando essa polêmica. Ontem o presidente Barack Obama entrou na polêmica do Oscar Still So White. E aí o Obama questionou, disse, olha, eu acredito que quando a gente conta uma história de todo mundo, é isso que faz a arte melhor, tem que incluir mesmo, tem que haver inclusão no Oscar, no cinema americano, norte-americano. Enfim, o próprio presidente entrou na polêmica, mas lá nos Estados Unidos, Hollywood convocou o ator Joseph Fiennes para fazer Michael Jackson numa comédia, que seria uma comédia sobre o 11 de setembro, falando em celebridades que se manifestaram na época. Viagem, teoricamente, que o Michael teria feito, né, depois do 11 de setembro. Exatamente. E aí, claro que isso, imagina, no meio dessa polêmica toda, de que a indústria não convoca atores negros, que a indústria não convoca produtores negros, que não trata de temas envolvendo minorias em geral, aí um ator branco para interpretar Michael Jackson gerou uma polêmica maior ainda. Fala, Paulinha. Então, o Michael Jackson teria dado uma entrevista pra Oprah, e que esse vídeo já apareceu aí, dizendo que ele nunca queria que um ator branco o representasse. Então, também por isso falam, ele não gostaria que ele fosse representado. E, no contrário, a gente teve a polêmica quando uma atriz negra foi convocada ano passado para fazer a Hermione, que é a personagem ali do Harry Potter, na peça que vai estrear em Londres, trazendo aí o que aconteceu depois, né, do último filme do Harry Potter. Então, enfim, fica a dúvida. Um branco pode representar um negro pode representar um branco? Aqui no Brasil, no passado, nós tivemos uma peça em que uma atriz branca fazia um personagem negro e ela usava blackface, que também foi uma peça que acabou tendo que não pôde ficar muito tempo em cartaz por causa de protestos, enfim, dizendo que a blackface era uma forma de racismo. Enfim, no caso desse filme, os produtores se defendem dizendo o seguinte, que o filme já está em pós-produção, essa convocação não foi agora, foi no ano passado, então estão fazendo a polêmica agora junto com o Oscar. Acontece que é mais uma evidência
audiência pra botar fogo nessa fogueira aí que já polêmica, tá bastante polêmica. Ó, agora eu quero aproveitar o assunto, ó, eu vou colocar um trecho aqui de Billie Jean ao vivo pro professor Tonholi, porque o professor Tonholi, ele é destemido, você sabe. Nessa onda do jornalismo investigativo, ele vai. O cara foi lá, meu, e como um invasor ali, burlou a segurança de Michael. Vai. Exato. É? Eu quero saber quando foi isso, Tonholi. Se você achar que é mentira, você entra na página do Globo Repórter, tá agora. Isso... Entra aí, Paulinha. Tá isso no especial da morte do Michael Jackson, tá com imagens. Então assim, o Michael Jackson veio pro Brasil em 93 na turnê Dangerous. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu fui incumbido de cobrir, até porque era a época que o Michael Jackson começou a abusar do seu branqueamento. Bom, aí ele foi ali na fábrica de bicicletas Estrela, em Guarulhos, a 35 quilômetros a leste da capital paulista. Que ele atropelou o moleque. Atropelou o menino. No outro dia, num sábado, ele foi visitar o menino num hospital aqui na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. E eu peguei na época poucos celulares havia, peguei um celular de direção do jornal e fui entrando no hospital. Na frente dos PMs eu falava em inglês. E na frente de seguranças, o Michael Jackson falava português, um me confundiu com o outro, eu furei a segurança e eu entrei no quarto em que o Michael Jackson estava visitando o menino que ele atropelou. Quando eu chego lá, pra minha surpresa, tinha um cinegrafista da Globo chamado Francisco Maffezoli. Eu pedi pelo amor de Deus pra ele não me entregar, ele não me entregou. Fiquei ali, entro no carro do Michael Jackson, então fica assim... O motorista, o Michael Jackson do lado, eu atrás e 2 seguranças. Esse carro vem aqui pela Avenida Paulista e ele para em frente ao Kentucky Fried Chicken, que não existe mais. O Michael Jackson aponta e fala: "Hey, I want some wings." Ele queria asinha de frango, não era pra ele, era pro produtor dele que gostava de asinha de frango. Nesse momento tocou o intercomunicador, que era o segurança que tinha sido deixado pra trás, reclamando, o americano. E você tava fazendo às vezes ali. Eu tava no carro. Aí eu saí fora, liguei... Foi pegar a asinha de frango e saí deu fora, já tava sem bateria no celular, liguei pro jornal. É óbvio que não acreditaram nisso. Eis que naquele sábado aparece o Alexandre Garcia, exclusivo. A Globo só tinha imagem e aparece eu do lado do Michael Jackson. É óbvio que o jornal me chamou no outro dia. E qual o problema? Todo mundo queria saber detalhes da pele do Michael Jackson, da roupa, etc. E eu estava, como diria a revista Veja, me jactando. Cara, foram tanto de estar do lado dele. Foram quantos minutos ali? Da Zona Leste até aqui a Paulista, mais ou menos? Eu fiquei uns 20 minutos... Não, da Vila Mariana. Da Vila Mariana? 20 minutos dentro do carro do Michael Jackson com ele. No outro dia, para escrever a matéria, eu estava com apoteose mental tamanha por ter ficado ao lado dele. Eu não tinha anotado nenhum detalhe. Então, humildemente, eu fui a pé até a sede da Globo, que era aqui no centro de São Paulo. Pedi, pelo amor de Deus, para ver o bruto da fita, para eu tirar detalhes, porque meus olhos não tinham atentado aos detalhes do Michael Jackson. Então, assim, a apoteose mental me matou e eu não pude ver o que eu deveria ter visto no Michael Jackson. Lembre, isso aí tá na página do Globo Repórter. Eu acabei de postar o link pra vocês aqui no Twitter. Olha aí. Quero ver, mostra pra mim, Paulinha, quero ver também, hein? Aliás, Paulinha, vamos conversar agora sobre o House of Cards, né? Que tem novidades aí pros fãs que acompanham a série. Então, o ano passado eles anunciaram a data da estreia aqui da 4ª temporada, 13 episódios, 4 de março de 2016, já está marcado o churrasco com costela para quem quiser celebrar a campanha presidencial de Frank Underwood, entendeu, Edgar? Só que agora eles anunciaram o seguinte: teremos uma 5ª temporada em 2017. Só que tem um pequeno detalhe. Um cara chamado Bill Willimon, que é o criador do programa, está dizendo tchau e vai sair de House of Cards. Esse cara que escreveu todos os episódios, que criou, que concebeu esses personagens políticos que não poderiam ser mais reais. Ou não sei. Enfim, ele não estará mais. E aí, fica a dúvida, né, Edgar? Será que House of Cards tem fôlego para uma 5ª temporada com outros autores? Talvez até isso seja bom, né, Zé? Às vezes vem uma pessoa de fora... A questão é sempre... Tem muito material a ser explorado, né? Bom, a questão política sim, mas quem gosta de House of Cards, eu não quero dar spoiler nenhum aqui, sabe que o centro da trama
é o casal, né? Robin Wright. Aliás, quem gosta de House of Cards e viu a terceira temporada, descobriu que virou uma série feminista na terceira temporada, praticamente, né? Eu aposto que na quarta temporada... Vamos ver se vai continuar isso. Teremos uma campanha Claire for President. A mulher dele deu ruim, né? E não sei. Spoiler. Eu não quero dar spoiler. É o spoiler. É o seguinte, gente, vai ter a quarta temporada, então agora a quinta está confirmada, mas estamos pra ver aí. Como será que vai ser House of Cards sem o seu criador, sem o seu autor? Será que vai dar certo, Edgar? Será? Eu pergunto pros nossos ouvintes. Assim também como pergunto o seguinte, todo mundo fica, pra onde vão os grandes apresentadores da televisão brasileira durante as férias? Zé Armando que sabe tudo, hein? Aliás, os caras estão voltando agora e o Zé passa a ficha geral. Tem que todo mundo trabalhar, Edgar. Crise. Quem que tava de férias? Todo mundo. Rodrigo Faro tava de férias, voltou essa semana. Serginho Groisman. Serginho deixou os programas gravados, ali, inéditos e tal, até com... Desse final de semana, fala do lançamento lá do filme do Cauã, mas já estava gravado também. Agora o Faro foi para Miami, passou lá. Ele tem um apartamento em Miami, né? Então o Faro foi para lá, depois como são viajou, criativas, foi é criativa a nossa classe artística, né? Mas tem muita gente que tem lá apartamento lá em Miami, da classe Edgar artística. Piccoli. O Edgar, por exemplo, tem uma cobertura lá de triplex. frente, me emprestou. Meu triplex. Inclusive, no verão passado. No verão não, tem que ir no inverno. Eu sei o que pra você lá. fez no verão passado. Parece tipo uma manada, assim, tipo, um compra um apartamento lá em Miami, diz, volta com os tênis novos que são baratinhos, o resto tudo vai comprar apartamento lá pra voltar com tênis novos que são baratinhos. Mas é porque o imóvel virou o condomínio dos bacanas, né? Mas não é porque é Miami, né? Imóvel lá é barato, Romero Brito, né, gente? Pra esse pessoal que não fala bem o inglês, tipo, vai pedir uma cerveja, pede um urso, né? Beer Bears, o cara traz um urso, cerveja lá... Gente, mas é investimento, os caras têm grana e investem no que é certo, no que é sólido ali, né? Investir ultimamente aqui no Brasil tá meio difícil, né? Então os caras vão pra lá e compram lá. Mas o fato é que o Faro voltou na quarta-feira, já gravou na quarta. Foi a última participação do Inácio Coqueiro, que foi agora pra Xuxa, com ele. Porque o Inácio falou, eu tô saindo daqui, a Aline, que vai ser a diretora agora, que era assistente dele, subiu. Ela e o Diego vão ser os dois que ficaram perto do Rodrigo Faro. E o Coqueiro fez questão de fazer a despedida, né? Uma despedida oficial e tal. Mas e aí o Faro gravou ontem também já o quadro que vai essa semana no ar. E na quarta-feira, o programa de carnaval. Raul Gil voltou essa semana, completou 78 anos de idade na terça-feira, com direito à festa, depois da gravação do programa dele, também inédito a partir desse sábado. Nesse sábado tem a Valesca Popozuda falando de aborto, falando de sucesso, falando da gravidez precoce, né, dela, e falando de como que é a música na comunidade, como isso mexe com os jovens lá. Agora, o Edgar, ontem... Nessa guerra aí pela audiência, cadê o número? Tá aqui, ó. Na briga, o SBT mexeu na programação da tarde, tirou o Chaves, né, desde segunda-feira, e esticou as novelas. A novela A Dona encosta um pouquinho mais na Record. Da 6.8 contra 7.6. Antes a diferença era maior com o Chaves. Agora, antes, a Tereza e Cuidado com o Anjo ficam na vice-liderança. Aí à noite, a Praça é Nossa venceu aí o Jornal da Globo, as séries ali do finalzinho. A Praça vai bem. A Praça ontem fechou com 9.4. Agora, o que chama atenção na audiência é que a regra do jogo... Todo mundo estava no início falando, putz, vai ser um fracasso, um fiasco. Ontem bateu em 35 pontos de média. Acredito que é o recorde da novela desde o seu lançamento. Registrado aqui em São Paulo ontem, 35 pontos de média. Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Vamos lá então, Paulinha, com você. É edição especial, Baile da Vogue. Bruno Galhaças usa saia em baile. Aspas, a moda é livre. Ser humano que não é. Sofia Abrão atrai fãs na entrada de baile de carnaval e cai no choro. Ai, me segura, ela dispensa calcinha, usa Black Power em baile de carnaval. Aí sim, Zé, mano. Adriane Galisteu usa colar de 10 kg em baile de carnaval, vai dar escoliose, guria. Lava Jato, Luciana Gimenez indicam mensagens. Usa look sexy e brinca, indicam grampos.
tem calcinha e sutiã. Agora 11h20, horário de Brasília. Os ouvintes, né, que nos dão a honra da audiência, que nos prestigiam ouvindo aqui esse bate-papo matinal do Morning Show. A Ana Paula Costa, né, tá com a filhinha, a Bia e a Ana Beatriz, fazendo fisioterapia, é isso, Ellen? Isso, e estão ouvindo o Morning Show. Beijo, boa recuperação aí. Quem mais é, Armando? Laércio, né? Laércio, lá de Santa amigo, Catarina. Zé? Não, tá nos ouvindo aqui. Nosso ouvinte, olha aí. Do Morning Show. Santa Catarina, temos uma forte audiência em Santa Catarina. Um beijo pra todo mundo das cidades aí de Santa Catarina que ouvem o Morning Show. Deixa eu mandar um beijo pra uma amiga que eu não vejo há 10 anos e mora lá, então. Agora aproveitar. É a Aline sessão Tiburri. Rádio Interior, Rádio Escuta. Beijos pros ouvintes. Reencontrei pelo Morning Show, Aline Tiburri. Que beleza. Aliás, falando em ouvintes, vamos ouvir mais umas sonoras aqui do nosso Viber de hoje. Bom dia, Maurício de São Paulo. Como o assunto começou com cinema, a terceira chance para sacramentar John Huston como um gênio do cinema em A Sombra do Vulcão merece uma terceira, quarta, quinta, 20 chances. Sacramentar a máxima de Bergman só filma para Bergman. E a terceira chance sempre para o japonês da Federal. Bom dia. O japonês é o personagem mais... É maravilhoso, ele sempre está lá. Citado, né? Principalmente nessa época de carnaval, que as máscaras estão... E esse ouvinte humilhando na cultura cinematográfica. Brincadeira. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é a Silvia de Itatiba novamente. E eu acho assim, é muito relativa essa história de terceira chance. Para amigos, amor, até família, dependendo da pisada na bola, a gente sempre dá uma terceira chance. Mas para os políticos, não dá, gente. Aí não fica difícil, né? Traidores. Traidores, né? Vamos falar aqui, Lembral, da Colômbia aí, né? Que confirma casos, né? Da síndrome de Guillain-Barré. Falei direito ou você francês? Eu não sei, mas pode ser que sim. Eu exatamente não sei exatamente como pronuncia aqui a Guillain-Barré. Acomete pacientes que têm o Zika, né? Então, aí é que tá. Isso é uma suspeita, não há nenhuma comprovação do tipo. Acontece o seguinte, quando começaram a surgir os casos de Zika e a gente começou a fazer aquela ligação que ao mesmo tempo começaram a aumentar os casos de microcefalia, a microcefalia houve aí pelo menos um exame que fizesse essa ligação direta. No caso da síndrome de Guillain-Barré, houve casos de pessoas no Brasil tendo essa síndrome ao mesmo momento dessa epidemia de Zika, e agora na Colômbia foram registrados, aumentou o número de casos de pessoas com essa síndrome. É uma síndrome bem rara, gente, e aí aumentou o número de pessoas com essa síndrome ao mesmo tempo em que começou também o Zika a se espalhar pela Colômbia. A Colômbia é o segundo país que tem mais registros de casos de pessoas com Zika vírus. Então, agora, o que todo mundo tem medo é isso, que além da microcefalia, isso possa ter uma relação à síndrome de Guillain-Barré com também o Zika. O que é essa síndrome? Ela é uma síndrome que afeta o sistema nervoso central e pode levar a uma paralisia da pessoa, né? A gente teve uma colega jornalista, a Lucy Porto, que teve essa síndrome e agora está em recuperação. Tem naquele filme Escafandro e a Borboleta. Exatamente, né? Tem naquele filme Escafandro e a Borboleta. Então, é uma síndrome que pode levar a paralisia. Não há nenhuma comprovação científica até o momento entre essa relação. O que se observa é que ao mesmo tempo em que o Zika vai se proliferando, há números dessa síndrome aumentando, e é uma síndrome rara, então começa a aumentar isso. Então hoje foi mais um alerta aí mundial por causa disso, porque agora o ministro da Saúde da Colômbia reconheceu esse aumento da síndrome junto com o Zika no país. Falado. Agora a gente ouve a história do Tonholi sobre pessoas que estão passando fome aí, porque o Instituto de Previdência de São Paulo não tem funcionários para analisar processos de pagamentos. É isso, Tonholi? Não. Agora fomos buscar uma personagem em Salvador, que é a jornalista Vânia Avelar. O marido dela faleceu em novembro passado e o artigo 37 da Constituição diz que quando você tem uma pensão, a pensão é de natureza alimentícia, você tem que pagar a pensão. Esse que é o problema. Com essa crise política, com essa crise econômica, degenera-se a própria cidadania. Então ela está passando fome porque não consegue ter a pensão do marido, que era funcionário público aqui de São Paulo, lotado no Instituto de Previdência do município de São Paulo. Conclusão, 140 processos por mês não são analisados, foi o que ela ouviu, porque só tem um funcionário, porque não há grana para analisar aquilo que determina a Constituição que deve ser analisado. Então, por que a gente traz uma pessoa lá em Salvador? Para mostrar que a crise política, a crise econômica
degeneram a própria cidadania. Então acho que a gente tem uma sonorinha Vamos ouvir da Vania aqui. explicando. Meu caro, eu vi a seguinte explicação, que o número de pessoas, de funcionários é muito pequeno para o número de demanda, né, que é gigantesco, e eles não têm como dissolver. Não há como dissolver, como fazer o pagamento. É uma loucura. São 6 meses de espera, não tem nenhuma perspectiva desse pagamento sair antes. E como diz a Constituição, essa pensão ela é de natureza alimentícia, né, alimentar. Então não pode ficar 6 meses. Bom, essa é a questão. A crise acaba com um serviço que a Constituição prevê, ok. Democracia, Constituição seguida, mas não cumprida. Isso é o que está acontecendo. Então, a gente vai buscar, sempre que possível, personagens em todas as cidades do Brasil que tragam essas histórias pra gente tentar melhorar essa bagaça. Agora, só uma observação sobre esse caso que o Tonhero tá falando aí. Essa questão da pensão ela é muito séria, porque ao mesmo tempo que a gente tem pessoas como essa jornalista que estão passando necessidade porque tem direito e não conseguem, nós temos pessoas que não têm direito e recebem. O que acontece? Por exemplo, só o estado do Rio Grande do Sul divulgou que há uma estimativa de um déficit de 2,5 milhões de reais nos cofres do estado de pensões irregulares. Gente que com certeza qualquer ouvinte deve conhecer, vive em união estável, não formaliza essa união para continuar recebendo pensão. Sobretudo a gente tem casos, por exemplo, e isso é uma coisa, a gente super comemorou, e é certo comemorar, que uniões homoafetivas agora podem ser reconhecidas como uniões estáveis. Mas isso também dá direitos, mas dá deveres. Se a pessoa vive numa união estável, ela tem que formalizar isso e deixa de ter o direito à pensão. Não dá para ficar o resto da vida vivendo numa união irregular, numa coisa que é uma fraude e tirando dinheiro de quem deveria estar recebendo. E isso é bem errado, né? sério no Brasil. Aliás, isso é uma coisa bem séria aqui no Brasil. É a corrupção nossa de cada dia. É a corrupção nossa de cada dia. Quantas filhas pseudo-solteiras vocês não conhecem que vivem nesse tipo de fraude para poder manter pensões graúdas a custas do Estado brasileiro da gente. A gente no Brasil, a confirmação é que a gente aqui no Brasil padece dessa questão da fiscalização, né? Primeiro vem uma questão cultural de tirar a vantagem cara. e burlar a lei, né? Assim, pegar a brecha da lei e burlar a lei. E depois vem essa de que você dá um jeitinho para continuar mantendo uma coisa que você não porque, assim, não é humanamente direito, impossível fiscalizar, porque imagina quantos fiscais você precisa para dar conta de todos esses casos. Então, se você conhece alguém que vive assim, denuncia, porque isso é irregular, isso é fraude, isso é corrupção e é do seu bolso que tá saindo esse dinheiro. Bom, enquanto isso, a gente tá vendo hoje que o ministro Lewandowski do STF anunciou reajuste de 7,6% de salário para os magistrados a partir de abril, sendo que a reunião que foi feita com o Ministério do Planejamento havia pacificado um aumento de 5,5%. Levaram mais quase 2% em cima. Com isso tudo, a gente vê que a teoria na prática é outra. Vamos dar pra fechar o programa, já estamos na reta final aqui, Paulinha. Prêmio. Recentemente, não, essa questão da Kim Basinger aí na continuação. Uma rapidinha pra falar com de Kim Basinger. 50. E eu me lembrei da notícia que saiu, eu vi no Twitter, que a Catherine Zeta-Jones teria reclamado que existiria, ela até usou um termo que eu não consegui traduzir, que é ageism, né, em Hollywood, que não estaria contratando atrizes com mais de a partir de uma certa idade, porque segundo os produtores isso não geraria o interesse nesse público mais novo que estariam Porque Star Wars dá um tapa na cara, né? Porque é maravilhoso como Harrison Ford, a atriz da Princesa Leia, todo mundo tem um papel tão importante na saga, foi demais. Mas tá aí, Star olha, Wars. quantos anos? Kim Basinger também já estaria Kim ali Basinger, naquela... 62 anos. Ai, que beleza. Estará em 50 tons mais escuros. Ela será uma amante do passado de Christian Grey. Eu acho que ela tem cacife pra isso. Introduziu ele na arte sadomasoquista. É isso, queridos. Vamos aguardar esse filme, né? Sabe que 50 Tons de Cinza foi um dos mais vistos do ano passado. E um dos mais indicados ao Framboesa de Ouro. Também. São coincidências que só o povo. Mas a trilha é boa, a trilha sonora é boa. Maravilhosa. E a gente tá esperando então a volta de Christian Grey e Anastasia Steele, agora com esse plus
de Kim Basinger. Boa. Bom, vamos terminando o programa. Agora vamos com o ganhador, obviamente, o Edmilson de Goiás. Aê, Edmilson. Deu certo a sua tática, viu, Edmilson? Você leva o kit do Morning com a caneca e a camiseta. Você que... Pelo psicológico aqui. Falou que daria uma chance. É aquilo que o técnico de futebol de praia neném prancha falava. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência. E quem chora não mama também. Aproveitando aí o canal. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama, isso. O Edmilson de Goiás leva o kit do Morning Show. É que eu lembrei do Zé Armando distorcendo os ditados populares agora. Ah, não me perguntem mais. Eu quero chutar o balde, o balde da barraca. Eu quero chutar o balde da barraca. O balde da barraca. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, mandando sonoras pro Morning Show, a respeito das chances, tá? Obrigado, mas dessa vez quem leva é o Edmilson de Goiás. A nossa canequinha e a nossa camisa. Vamos, Edgar. Vamos? Tchau. Tá bom, tchau. Amanhã tem mais. Amanhã não, desculpa, eu sempre falo isso, né? Segunda. Ato falho. Volta amanhã. Segunda-feira a gente volta a partir das 10 da manhã. Batendo papo com você. Bom final de semana, Zé Armando, Paulinha, Ellen, Tonholi. Pra todos vocês que nos ouvem. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.